Olá, Oi, bem-vindo a mais um Fita Crepe Cafezinho e hoje a gente vai falar sobre a série catalã Merli. é sobre a vida de um. Não é sobre a vida, mas é envolvendo a vida de um professor de filosofia que não é nada ortodoxo. Enfim, ele começa a série, ele tá desempregado e ele volta pra Barcelona, não especifica bem onde é que ele tá antes, ele volta pra Barcelona pra morar junto com a mãe, ele tem um filho, ele é separado. Aí começa a história porque ele consegue um emprego. E no dia da primeira aula dele, ele percebe que é a mesma escola onde o filho estuda. E nem o filho nem ele sabiam, então é uma surpresa para os dois. Como a gente falou no último vídeo bastante sobre construção de personagem, eu acho que o Merli ele traz uma personagem que já é recorrente em algumas narrativas. Assim. Quem viu a série House, Dr. House, quem viu as duas séries Merli e House vai perceber uma semelhança entre a personagem principal, entre o Merli e o House. É aquele típico herói transgressor. É o herói que vai contra a sociedade e as regras estabelecidas pela sociedade e todas as ações tidas como normais, assim, que todo mundo faz e que às vezes a gente tem que pensar fora da caixa para ter resultados melhores, para pensar mais longe, assim. Tanto os professores quanto os alunos, eles vão se adaptando aos poucos a esse jeito não convencional do Merli. No início, o pessoal tem um pouco, os alunos têm um pouco de receio, porque é um professor completamente diferente da maioria dos outros professores. Um dos primeiros atos, digamos assim, do professor é gostar, é deixar claro que ele gosta mais, adotar, né, digamos assim, o aluno que é dito o pior da classe, por ser respondão, por matar aula, enfim, aquele adolescente típico. O mais rebelde, na O mais verdade. rebelde. Que é com isso que o Merli se identifica, né? É, o aluno popular, mas ao mesmo tempo problema para os professores. Aquela questão é o espelho da personagem principal, assim, o Merli se vê mais jovem naquela personagem ali que é o Paul. Um dos grandes méritos da série é a construção de cada episódio, assim. Os episódios são divididos por filósofos. Cada aula que o Merli dá é sobre um filósofo diferente. Cada episódio. E cada episódio se desenvolve de acordo com os pensamentos desses filósofos aplicados em situações cotidianas, situações do dia a dia, assim. Aí que o Merli vai acabar participando ou não, às vezes são situações dos alunos, que a história ela tem diversos núcleos, né? Núcleos de atuação, núcleos de personagens. E é bom dizer isso, que apesar desse menino Paul, ele ser o protagonista da turma, as histórias, todos os personagens daquela turma e também daquela escola, porque enfim, os outros professores também têm uma atuação ali, é muito bem dividido, né? Tem sempre um conflito, um capítulo diferente, tem sempre um conflito com um dos alunos, que o Merli se mete, se intromete, ajuda, né? Então é bem distribuído isso. Narrativamente, esse é outra força da série. Os núcleos são bem desenvolvidos e te prendem igualmente, assim. Tu tem um protagonista, claro, que é o Merli, e tu tem um personagem mais forte dos alunos, que é o Paul, que a gente falou, mas todas as subdivisões de núcleo, elas são de interesse igual, assim, para o espectador. Às vezes um episódio explora mais um núcleo de personagens, às vezes explora outros, mas todos eles têm a mesma boa construção, assim. E muitas pessoas têm aquela imagem da filosofia como sendo algo chato, intelectualmente inalcançável, que só pertence aos pensadores, os grandes pensadores, e que filosofia é algo muito teórico, assim. E ele torna isso extremamente fácil e acessível. Ele explica, logicamente, né? É um professor, ele explica o pensamento desse filósofo, só que a inteligência dele é aplicar isso nas pequenas coisas, no dia a dia, corriqueiramente. E dá muito certo, porque além dos alunos entenderem a matéria, que é fundamental, não é só um conhecimento jogado que vai servir na hora da prova e depois tu vai esquecer, mas também porque justamente é empírico, né? Tu tá vivenciando aquilo, nossa, aquilo se torna parte já da tua vivência, então pronto, aprendi, é só lembrar do que se passou, que sempre vai lembrar do que o
o filósofo falou. Uma coisa que o Merli faz, e não só o personagem Merli, como também a proposta do diretor e do roteirista, é explorar mais o lado questionador das pessoas. Assim. Ele instiga os alunos dele, o Merli instiga eles a questionarem esse status quo, esse padrão comportamental da sociedade e pensar além, assim, e pensar em outras resoluções, em outros pontos de vista. E isso é uma coisa que acaba solucionando vários conflitos sociais. E conflitos sociais também são um dos motivos pelos quais o espectador vai se aproximar da série. Assim. Por exemplo, o Merli, um dos personagens que o diretor disse, que deu origem à série, era um menino com agorafobia. E ele tinha medo de sair de casa e voltar a estudar naquela escola, que ele já estudava, mas ele era completamente tímido, completamente perturbado e não queria sair de casa. E geralmente os professores não vão nem tomar conhecimento direito dessa questão. E o Merli não, ele vai lá, tenta dialogar com o aluno, tenta se aprofundar e interagir, sabe? Tipo, o que é bem difícil no início. Exatamente. Acaba sendo bem difícil. E também tem outra questão social, tem várias, na verdade, ao longo da série. Conflito entre famílias e tal, e conflito entre orientação sexual, é bem explorado classe também. social também, né? As pessoas que perderam o emprego estão lutando por isso. Eu li uma entrevista com o diretor da série, em que ele disse que depois que o Merli foi lançado lá na Catalunha, a procura por cursos de filosofia aumentou bastante. E eu acho que tipo, quando as pessoas conseguem se identificar e ver que aquilo ali não é inalcançável e está presente aqui entre nós, elas acabam se interessando mais. Ao mesmo tempo, não é uma série vazia, mas também não é uma série pesada, dramática, extremamente dramática. Não, ela não é nada vazia, é uma das séries mais com maior conteúdo que... Sim, eu acabei de dizer, não é uma série vazia, tem muito conteúdo, só que ao mesmo tempo ela é leve, ela é divertida muitas vezes, tem vários alívios cômicos, só que não perde ali a dramaticidade. O próprio personagem é cômico às vezes. Sim, o Merli é cômico, a mãe do Merli, que é uma senhora, uma atriz, né, já veterana, é extremamente divertida, enfim, tem suas tiradas bem engraçadas. Filho da puta! Eu acho isso aí um ponto muito forte, sabe, porque fala de coisas importantes, fala de coisas que te levam a pensar na nossa estrutura como sociedade, que geralmente, né, é uma coisa meio maçante, meio chata, e juntando isso com a filosofia, como eu acabei de dizer, que parece algo inacessível, e tudo isso põe num caldeirão e dá um troço engraçado, dá um caldo divertido. É bom lembrar que as atuações são muito boas. Muito boas. São muito consistentes e são atores jovens, assim. Não, eles não têm a idade das personagens. Os personagens têm, acho que, entre 15 e 17 anos, e os atores mesmo têm uns 20 e poucos anos. Mas são todos atores que não são muito conhecidos. Bem jovens, eu acho. A maioria não fizeram muitos trabalhos anteriores. E todos estão muito precisos, assim, muito bem dirigidos. São 3 temporadas. Permanece o mesmo nível de atuação de todos eles, né? Para os jovens, os anos passam mais rápido, assim, porque, né, assim, as pessoas mudam. Na verdade, as temporadas acompanham uma turma de segundo grau, digamos assim, primeiro, segundo e terceiro ano. Isso, então acho que cada temporada da série é um ano que se passa naquela escola, na vida daqueles alunos. E a gente também se apega aos personagens e vai acompanhando as transformações deles, né? Através da filosofia, através do comportamento. A evolução, né? Todo o crescimento deles como pessoa. E o final da terceira temporada é bem traumático. Surpreendente! Assim. Em suma, a gente concorda que Merli é uma das séries mais legais, assim, tipo, sendo bem direto. É uma das séries mais legais que a gente viu, justamente por unir conteúdo muito denso com uma narrativa que te prende, boas situações, que te faz pensar demais, mas que te faz rir ao mesmo tempo e que te faz... Entretém mesmo, é muito boa. E que te engrandece como pessoa, né? E mais um motivo que a série me pegou é porque trata desse ambiente escolar, que é uma coisa que eu gosto bastante. Por que será? Só para esclarecer, a Bibi é professora. E é legal ela fazer esse relato, porque, tipo, isso mostra que tu te identifica com a série, entendeu? Porque se fosse uma coisa mal retratada, tu te afastaria, entendeu? Dessa realidade. Mas não, isso te
te atrai mais porque tu te identifica. A gente recomenda muito essa série, Merli. Não é uma série das mais difundidas aí, das mais hypadas, como o pessoal diz, mas é uma série que a gente acha bem importante, assim, por tudo que a gente já falou. Bem divertida e essencial pra mim, assim, uma das minhas séries favoritas. Então é isso, a gente fica por aqui hoje e assistam Merli porque vale muito a pena. As 3 temporadas estão na Netflix. Se eu não me engano, a última temporada estreou esse ano. Sim, foi em janeiro. Acho que foi em janeiro. Assistam. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.